Amigas e amigos da TV Assembleia, tenho o prazer de começar mais um Tocantarte. Mais prazer ainda de trazer aos nossos estúdios hoje o cantor, compositor e produtor cultural Everton dos Andes. Pra cá, Everton. E aí, irmão? Bom? E aí, bom tranquilo? Demais. Senta aí, por favor. Everton, é um grande prazer lhe receber aqui. Nós somos companheiros há muitos anos, conhecer seu trabalho. Agora, que história é essa? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e Everton dos Andes descobriu a Súcia? Conta essa história aí. Eu acho que as premissas todas foram equivocadas, Helder, porque nem Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, porque os índios já aqui se encontravam, sim. E nem Everton dos Andes descobriu a Súcia, porque os foliões já faziam isso pela tradição há séculos, né? Mas o que eu descobri foi a possibilidade de, a partir dessa cultura popular que é típica do Tocantins, trazer isso para a nossa realidade musical, para a música contemporânea, para a música das pessoas que fazem música urbana, né? A minha música, desde o princípio, ela tem a ver com a cultura negra, porque eu vim pela capoeira, eu entrei no mundo da arte, vamos dizer assim, através da capoeira. E foi ali que eu comecei a perceber a importância do som, do ritmo, da cantoria em grupo, né? E aquilo dali, inconscientemente, acabou me influenciando dentro da minha produção musical, depois que eu comecei a estudar o violão, né? Aprender a tocar e tal, e a compor. Então, eu, logo muito cedo, assim que o Tocantins foi criado, eu desenvolvi um projeto chamado Sociologia. Sim. Você deve ter ouvido muito falar disso e lido muita coisa a respeito, que a gente publicou muitas matérias no Jornal do Tocantins, no Folha Popular, Primeira Página, o jornal do nosso saudoso Salomão. Enfim, Mariá deu uma grande contribuição para esse projeto, com muitas matérias que ela fez, foi uma das pessoas que trabalhou muito, e tantos outros, Luiz Armando. Enfim, essa pesquisa ela acabou por influenciar muita gente, porque eu iniciei esse trabalho de pesquisa ainda no início dos anos 90. E hoje eu vejo muita gente interessada na cultura popular do Tocantins, mas especificamente na Súcia, no tambor de Monte do Carmo, nas festas do Divino, nas festas de Nossa Senhora do Rosário, nos caretas, nas cavalhadas. Mas na época em que eu comecei, não era bem assim. Eu, por exemplo, recebi muita crítica, porque eu estava deixando de ser aquele cara da MPB, do pop e tal, para ir lidar com cultura popular, onde é que já se viu cantar Súcia, a dança do coça-coça e tal. E eu acreditei naquilo ali, comecei a desenvolver a minha pesquisa, né, de modo empírico, por um bom tempo, e mais com o viés musical, mas chegou um momento em que eu percebi que eu precisava mais que a música. Eu precisava da história e de conhecer as tradições mais aprofundadamente. Foi então que no início dos anos 2000 eu comecei a estudar na Universidade Federal do Tocantins, fazendo o curso de História. E ali eu desenvolvi toda a minha pesquisa sobre a Súcia na cidade de Monte do Carmo e na região centro-sul do estado do Tocantins. Ela nasceu no Monte do Carmo, a Súcia? Não nasceu no Monte do Carmo. Ela ocupa, em termos de espaço geográfico, a Súcia ocupa Porto Nacional, Monte do Carmo, Natividade, Arraias, Silvanópolis, Brejinho. Esse entorno aqui da região sul, ela é mais forte, é verificada de forma mais forte. Mas a gente tem notícia de Súcia até no Bico do Papagaio, né? E Goiás, tem uma parte de Goiás também onde existe a presença da Súcia, porque Goiás e Tocantins eram um estado só. Essa divisão geográfica, geopolítica que foi feita, separou os estados, mas a tradição é a mesma, né? A Súcia existe nas cidades, por exemplo, Cavalcante, naquelas cidades ali do entorno, Campos Belos. Já Goiás. Já em Goiás, ela existe, é forte, mas quem abraçou essa causa da Súcia com mais
vigor foi o Tocantins. E aí, nesse sentido, eu acho que o meu trabalho deu uma grande contribuição, porque, como eu falava, lá no início dos anos 90, final dos anos 80 para os anos 90, a gente já trazia isso para os festivais de música e tal. Naquela época a gente era muito criticado, porque a gente estava dando valor para um produto que era da terra, aquela síndrome do vira-lata que Nelson Rodrigues fala muito bem, fazia parte do imaginário das pessoas naquela época. E para eles o que tinha valor era o que era de fora. E nós formamos um grupo que foi muito importante, que deu uma contribuição grande para esse período aí, que era eu em Porto Nacional, depois veio o Braguinha de Goiânia, Braguinha Genésio, que estava em Goiás, e quando da criação do Tocantins eles vieram logo no início. Braguinha inicialmente morou em Porto Nacional, nós fizemos um trabalho de parceria lá que produzimos muito, em termos de jingles, canções e Diz tal. uma coisa, você falando no Braguinha, qual a relação que a Sussa tem com Catirandê? Catirandê está voltada para uma pesquisa que o Braguinha desenvolvia ainda em Goiás, ele, junto com o Lucas. Goiás, a catira é muito forte, tanto em Goiás como Minas, como interior de São Paulo. Tanto que a catira dos Borbas de Minas é considerada uma das maiores do Brasil e é uma das mais importantes, né? Já ganhou prêmios internacionais e lá eles têm uma tradição assim secular, né? Mas Goiás desenvolveu uma vertente da catira que é muito próxima das linhas das músicas sertanejas de Goiás, né? As violas e tal, os modos de viola. E o Braguinha desenvolveu essa ideia do catirandê lá, justamente no período, quase que no mesmo período em que eu estava aqui desenvolvendo o projeto Sociologia. Quando o Braguinha veio de lá, nós nos juntamos primeiramente num projeto chamado Calunga, que era eu, Braguinha, Juraildes. Nós chegamos a ocupar uma casa que era de Teotônio Segurado, lá em Porto Nacional, que infelizmente, por descuido do poder público na época, deixou a casa ruir, caiu. E nós iniciamos essa ideia do projeto Calunga, era justamente juntar artistas daqui para a gente pesquisar elementos que pudessem refletir as sonoridades dessa região. Porque a gente entendia o seguinte, Helder, o Maranhão tem o reggae, tem o bumba meu boi, a Bahia tem o axé, o Rio tem o samba, o Pernambuco tem o frevo, o maracatu, e nós, o que nós temos? Então nós partimos dessa premissa. Então nós tínhamos que ter elementos. Eu me dediquei a estudar a Sussa, os seus elementos, estudei a parte musical, fui para a academia para estudar a parte histórica, inclusive até o nome, o termo, até o projeto Sociologia, a gente chamava Sussa de Súcia. Súcia. Exatamente. Mas eu já ouvi também Súcia. Pois é. Aí, na minha pesquisa, eu fui pesquisar o que significava Súcia. No Aurélio, no Câmara Cascudo, no Bariane Hortêncio, que é o dicionário do Brasil Central, e todos eles são unânimes em dizer que Súcia significa reunião de vagabundos, desordeiro, cachaceiro. Eu falei, não pode ser. Por que eu pesquisei? Porque eu já tinha observado, quando eu comecei a pesquisar e tal, esses elementos, eu vi que os foliões não falavam Súcia. Quem falava Súcia eram as pessoas da cidade, né? Lá ele não falava. Aí eu li a obra Festas do Carmo, de Marta Campos, que foi produzida entre o final dos anos 60 para os anos 70 e que foi a dissertação de mestrado dela na Universidade Federal de Goiás. Ela é antropóloga e ela, quando ela se refere a essa manifestação cultural, que às vezes as pessoas falam, Súcia é dança. Não, Súcia não é só dança. Dança é uma das facetas, uma das dimensões da Súcia. A Súcia é dança porque ela tem coreografia própria. Ela é música porque tem um repertório próprio. Ela é linguagem porque ela é falada os cânticos dela traz a linguagem do povo, né? Ela é religiosidade porque ela está dentro do contexto das festas religiosas. Ela é resistência porque sobreviveu pela tradição da oralidade há séculos. Esses cânticos que a gente canta, eu fiz na minha pesquisa eu selecionei aí uns 20 refrões, né, que são típicos. Esses refrões, ninguém sabe a autoria de tão antigo que são.
Domínio popular. Então eu notei que as pessoas não falavam súcia, falavam sussa. Aí eu ouvi a Marta Campos, que escrevia Sussa, com 2 S's. Aí, quando eu fui em Bariano e Hortêncio, ele trazia a palavra Sussa também. Ele falava Súcia, descrevia o que era, que, de acordo com Aurélio, com Câmara Cascudo e outros. E aí ele falava que Sussa, na verdade, era uma corruptela da palavra súcia. Entendi. E eu discordei disso. Por quê? Eu vou só te pedir, você discordou, mas vamos dar um pequeno intervalo, nós vamos voltar já já e você vai continuar Por que eu com essa sua análise aí, por que você discordou disso aí. Hoje eu estou conversando com o cantor, compositor e produtor cultural Everton dos Andes. Nós voltamos já já.